Olá pessoal, vamos aqui gravar mais um vídeo da playlist Escatologia e nesse vídeo nós vamos falar sobre o dispensacionalismo, que é a linha interpretativa que a maioria dos arminianos pentecostais seguem quando vão interpretar as profecias bíblicas e especificamente Apocalipse também. Mas antes de nós falarmos sobre o dispensacionalismo, vamos voltar um pouquinho atrás para nós vermos o que levou a estruturar o que a gente chama de esse método interpretativo dispensacionalista. E para falar, e nós estamos falando aqui de uma interpretação que ela começou a se formatar a partir do século XIX. Mas nós temos que entender o que aconteceu com o mundo até chegar ao século XIX, que deu essa possibilidade de abertura para essa nova maneira de enxergar o texto. Então, vamos começar falando do século XIII, século XIV, porque nós temos um período aí, a partir do sexto século, se não estiver errado, há uma controvérsia em datar entre o início e o fim da Idade Média, mas a partir quando a Igreja Católica ela passa a dominar todo mundo, que é aquele período de 1000 anos, que ela passa a dominar tanto o mundo religioso quanto o mundo político, ela detém todo o poder e todos estão debaixo da tutela da Igreja Católica. E o homem chega um período da história que o homem já estava cansado, porque o homem estava sob duas tutelas. O homem comum, o homem do campo, o camponês, o homem comum. Então ele estava sob a tutela da Igreja Católica e sob a tutela dos senhores feudais. E chega um momento da história, a partir do século XIII, século XIV, que vai iniciar-se um movimento chamado movimento renascentista. Isso vai acontecer lá no sul da Itália. E o que é a Renascença? A Renascença é uma reação, um desejo reformista do homem comum para se libertar dessas instituições, tanto a instituição religiosa contra a instituição política no sistema feudal. Então o homem do campo sai do campo, isso aconteceu no sul da Itália, sai do campo e vai para a cidade. E lá ele começa a formar os burgos, os cantões, onde eles vão se reunindo. E daí origina-se a palavra burguês. E nessa reunião, então quem está insatisfeito? É o camponês, é o artista, é o artesão, é um intelectual. Então é um movimento cultural e intelectual que pede uma mudança, uma libertação dessas instituições. E isso começa a se tomar forma e força a partir da Renascença, em que o homem ele quer uma libertação das instituições, sejam elas políticas, sejam elas religiosas. Então esse movimento libertário começa a partir da Renascença. Entra-se para o século XVI, onde vai acontecer a Reforma, e a Reforma ela respirou esse ar renascentista, esse ar de libertário, de se libertar das instituições, principalmente da instituição religiosa, no caso a Igreja Católica, que aí culminou com a Reforma levada a cabo por Martinho Lutero, sem esquecer dos reformadores, e que foi causando mudança na maneira de ver, de interpretar, de entender o texto sagrado, porque a partir do século XVIII, a partir do século XVI em diante, o homem então começa a ter a Bíblia nas suas mãos, na sua própria língua vernacular, na sua própria língua mãe, e tem acesso à palavra, e agora ele pode, ele por si só, realizar as suas interpretações. Então, o que vai mudar o pensamento do homem até nós chegamos aqui no século XIX são essas ideias a partir do século XIII com a Renascença. Aí depois nós vamos entrar num outro período
que é o racionalismo, onde também continua esse desejo, essa vontade de se libertar da igreja, porque a igreja então, a ideia era de que Deus respondia tudo estava nas mãos de Deus e todas as respostas estavam na mão de Deus. Então surge o racionalismo e depois o iluminismo, dizer o seguinte: não precisamos recorrer a Deus para dar resposta às nossas questões. Ou seja, nós, no uso da nossa razão, da nossa racionalidade, nós temos condições de dar respostas às nossas próprias questões que nós levantamos. Então aí há um rompimento definitivo entre igreja e pensamento, entre igreja e o homem moderno. Então o homem agora ele é o centro, ele consegue racionalizar, ele consegue dar as suas respostas aquém de Deus. Então nós estamos aí a partir do século XIII, século XVII e avançando com essas ideias, com esses pressupostos de libertário, de busca de libertação, de uma liberdade em todos os sentidos, e principalmente também no religioso, com a reforma que foi dada ao homem, esse direito de poder interpretar o próprio texto a partir de si mesmo. Então o pensamento do homem muda a partir dessas forças aí. E aí nós chegamos aí com essa estrutura de pensamento modificado a partir da Renascença, iluminismo, racionalismo, humanismo, em que o homem detém na sua razão o poder de questionar, levantar questões e dar resposta pelo uso da razão. Então todo o pensamento do homem moderno é mudado, transformado a partir daí, e até no âmbito religioso também, que aí nós vimos aí que acabou coadunando com a própria reforma protestante. E a partir desses pressupostos aqui, então o homem moderno vai dizer o seguinte: mas aonde entra a religião nesse inteirinho? O que nós vamos fazer com a religião? O que nós vamos fazer com Deus então, se nós estamos vivendo um período moderno e o homem detém tudo? O que nós vamos fazer então com Deus? O que nós vamos fazer com a Bíblia? Vamos jogar tudo fora? Vamos abandonar tudo? O que nós vamos fazer? E aí no século XIX vai surgir a teologia liberal, que é fruto, filha de todo esse pensamento moderno que nós estamos vendo aqui, da Renascença, do iluminismo, do racionalismo. Então a teologia liberal, na verdade, ela é uma reação ao racionalismo, que diz que tem que se abandonar tudo, inclusive a religião. A teologia liberal ela nasce com essa ideia, com essa vontade de trazer Deus para dentro da racionalidade humana e dizer o seguinte: não precisamos abandonar a Deus e nem a razão, vamos acomodar a nossa visão de Deus, vamos acomodar o texto ao homem moderno. Então, dentro desse desejo de alguns teólogos, aqui não vamos citar porque não é interesse, mas de alguns teólogos liberais, na verdade, é defender o cristianismo em relação ao racionalismo e dizer o seguinte: não precisamos abandonar a fé, podemos coadunar a fé e a razão e continuarmos com as duas. Então, como é que nós podemos definir aí a teologia liberal? O que é o liberalismo teológico? É o esforço de reformular a fé cristã, harmonizá-la de acordo com as perspectivas do iluminismo. Ou seja, é colocar a teologia, colocar o texto sagrado dentro das categorias racionais para que não seja abandonada a fé. Diz o seguinte: não, há uma união, uma junção, se fizermos essa união e a junção entre racionalismo e fé, nós conseguimos comportar as duas coisas no mesmo espaço, ou seja, na razão. Só que para fazer essa junção de iluminismo, de razão e fé, vai haver percas aqui. Então nós estamos vendo aqui pela primeira definição que o que é teologia liberal? Teologia liberal nada mais é a ideia de harmonizar a fé cristã ao racionalismo.
de acomodar a fé cristã ao homem moderno, ao pensar do homem moderno. Também podemos dizer o seguinte: o liberalismo é uma completa adaptação da teologia cristã ao mundo moderno. Então você acomoda a teologia, você acomoda o texto dentro da racionalidade. É claro que nessa tentativa de fazer essa acomodação, nós vamos ter percas aí enormes, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, é uma tentativa de interpretar os conceitos bíblicos pela ótica da modernidade. Então, eu vou pegar o texto e vou fazer, na verdade, uma releitura, uma reinterpretação do texto e acomodar ele dentro dessa racionalidade. Então, o que acontece? Quando isso é feito, essa ideia de acomodação entre fé e razão dentro do homem moderno, houve um esvaziamento da fé, na verdade. O que a teologia liberal quis fazer, na verdade, não deu muito certo, porque houve ali um esvaziamento. Então, o que aconteceu ali? A Bíblia começou a ser questionada. Então, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, será que aconteceu mesmo? O nascimento virginal, será que aconteceu mesmo? A Bíblia, será que ela é infalível mesmo? A Bíblia não contém erro? Então, a partir dessa acomodação, começou-se a questionar o texto sagrado e acabou que havendo um esvaziamento, porque quando você quer acomodar o texto sagrado dentro da racionalidade, o que aconteceu é que abriu mão de toda a parte sobrenatural. Por exemplo, a abertura do mar não existiu, nascimento virginal também muito menos, a ressurreição então muito menos. Então o que vai sobrar do texto dentro do pensar da teologia liberal? Só princípios éticos e morais para o cidadão vivenciar no seu dia a dia. Então, no século XIX a situação é essa. Houve um esvaziamento, aí nasce a questão da crítica, olhar a Bíblia como se estivesse olhando um livro comum e aplicar a crítica literária em cima desse texto. E aí é onde houve o esvaziamento, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, há um teólogo chamava-se Rudolf Bultmann, que ele criou um sistema interpretativo chamado desmitologização. O que é isso? Vou dizer o seguinte: olha, nós temos que tirar todos os mitos do texto para que de fato nós encontremos a mensagem cristã. Então eu tenho que tirar todo o mito. Então não houve abertura de mar, não houve nascimento virginal, não houve milagre, não tem anjo, não tem nada. Então eu tiro todos esses mitos para poder achar a palavra de Deus de fato. Então ela foi, na verdade, esvaziada de todo o seu teor sobrenatural. Agora, houve então um movimento, a partir do século XX, houve então um movimento de reação em relação ao movimento liberal, que é chamado fundamentalismo. O fundamentalismo é aquele movimento que ele levanta-se para defender a ortodoxia da fé. Ou seja, aquilo que o movimento liberal estava dizendo, que não existe, que há erro aqui, que a Bíblia não é a palavra, que a Bíblia contém a palavra, o fundamentalista está dizendo o seguinte: não, a Bíblia ela é infalível, todos os fatos ali narrados, abertura de mar, nascimento, todos os fatos ali narrados são reais e literais, aconteceram daquele jeito mesmo ali, para frear o avanço do pensamento liberal. Então o fundamentalismo ele nasce a partir dessa reação contra o movimento liberal. Aí você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com a matéria dispensacionalismo? O fundamentalismo ele foi importante porque ele ajudou a propagar a ideia dispensacionalista que vai ser criada lá na frente sistematizada, na verdade, por John Nelson Darby. Agora, então, chegamos aí no ponto. Dispensacionalismo. Estão vendo só alguns elementos históricos aqui e em outro vídeo nós vamos definir o que é dispensacionalismo e ver as dispensações. Agora tem uma coisa que nós precisamos entender aqui.
Por exemplo, como é que surgiu essa ideia de interpretar a Bíblia de maneira futurista, como é a ideia de Darby, de interpretar a Bíblia de forma futurista, ou seja, alguns eventos da Bíblia elas vão ainda acontecer, por exemplo, como no livro de Apocalipse. Como entender a visão preterista, que diz que partes das profecias se cumpriram a partir do século I, com a vinda de Cristo. Então são duas visões que são antagônicas e que estão hoje no mundo protestante, que é o sistema futurista e o sistema preterista de interpretação. O sistema preterista diz que partes das profecias bíblicas se cumpriram a partir da vinda de Cristo, do seu nascimento. O sistema futurista diz o seguinte: não, as profecias ainda vão se cumprir, principalmente as profecias apocalípticas. Então, aonde nasceu tanto o futurista quanto o preterista? E isso que eu vou dizer é muito pouco comentado. Eu mesmo, em nenhuma palestra, nenhum estudo bíblico que fala tanto de sistema preterista quanto de sistema futurista tocam nesse assunto. Mas como nós temos aqui isenção e um compromisso com a verdade, eu preciso tocar nesse assunto. Depois você pode conferir aí, abrir na internet aí, nos sites, aí você vai achar isso que eu vou dizer aqui. Então, vamos ver de onde a raiz desses pensamentos. Quando surgiu a reforma, surgiu um movimento de contra-reforma, para conter o avanço da reforma. E os reformistas diziam o seguinte, que o Papa lá do período do século XVI, aquele Papa era o anticristo. Então eles interpretavam o seguinte: o Papa, que até então estava ali em voga, esse era de fato o anticristo. Dentro do período de contra-reforma, para conter, depois lá no Concílio de Trento, para conter essa ideia de que o Papa do período era o anticristo, um jesuíta franciscano chamado Francisco Rivera, para defender o papado contra essa ideia de que o Papa era o anticristo, ele vai fazer uma interpretação futurista do texto. O texto de Daniel, capítulo 9, versos 24 e 27, ele vai fazer uma interpretação futurista, vai dizer não, o Papa não é o anticristo, vocês estão interpretando errado. Esse anticristo que vocês estão dizendo, ele ainda vai vir. Ou seja, então ele aponta a vinda desse anticristo para um futuro, e um futuro distante da perspectiva do século XVI, em que a questão foi levantada. Século XVI, em que foi levantado que o Papa era o anticristo. E um outro clérigo católico também, ele vai dizer o seguinte, é Luiz Alcazar. Então, Francisco Rivera vai dizer o seguinte: não podemos interpretar Daniel, capítulo 9, dessa forma como vocês estão dizendo, que o Papa é o anticristo. Não, aqui tem que ser interpretado de maneira futurista, ou seja, o anticristo ainda vai vir, não é o Papa. E depois um outro também, para defender o papado contra essa interpretação, um outro clérigo também, chamado Luiz Alcazar, defende o cumprimento da profecia já no século I. Então veja, que interpretação é essa? Essa é a interpretação preterista. Então nós temos aqui dois blocos de ideias que suas raízes, na verdade, elas nascem no âmbito católico para defender o papado contra a interpretação de que o Papa era de fato o anticristo. Francisco Rivera diz o seguinte: não, vocês têm que interpretar isso de maneira futurista. Luiz Alcazar vai dizer o seguinte: não, você tem que interpretar isso já como cumprido. Quando? A partir do século I. Então nós temos os dois sistemas aqui, futurista e preterista. Então, aonde que nasce o nascedouro dessa ideia dispensacionalista? Ela nasce a partir daqui.
Porque tudo que nós estamos vendo aqui nós vamos interpretar de forma futurista. E veja que nós estamos falando aqui de uma reação contra o movimento reformador que depois acaba sendo absorvido pelo mundo protestante. Agora, o interessante é que essas ideias, tanto de Francisco Rivera quanto de Alcazar, eles estavam restritos ao meio católico. Então, como é que isso caiu para o mundo protestante? Como é que isso caiu nas mãos do povo? Ora, havia ali um bibliotecário na Catedral de Canterbury ali, do serviço de Canterbury, e ele, vendo as ideias de Rivera, ele decide então colocar essas ideias na mão do pessoal. Ele faz um panfleto com 72 páginas, colocando todas essas ideias de Rivera na mão do povo. E a partir daí essas ideias saem do âmbito católico, entra de forma geral na mão do povo, cai na mão do povo, e a partir daí é popularizado. E que vai ser base também para as interpretações futuristas. Tem como fugir disso. Então, o nascedor, a raiz dessas ideias, tanto futurista quanto preterista, que ninguém pode acusar ninguém, elas nascem a partir dessas ideias de Francisco Rivera e Luiz Alcazar, para defender o papado contra a interpretação de que estavam dizendo que o Papa lá do período era o tal do anticristo. E um está dizendo não, tem que se interpretar de maneira futura, o outro está dizendo não, tem que se interpretar de forma preterista. Aconteceu a partir do século I. E aí então nós chegamos no dispensacionalismo, que vai abarcar essas ideias também futurista. E como eu disse, John Darby, que é o grande sistematizador dessas ideias do dispensacionalismo, que divide a história em períodos, em eras, em dispensações, a partir dessas ideias, junto com o apoio do fundamentalismo, que a partir dessa sistematização abraça essa ideia de Darby a partir de 1920, século XX ali em diante, ali, 1920 por aí, não falha a memória. Então o fundamentalismo toma posse dessas ideias de John Darby e populariza isso, como nós vemos até os dias de hoje. Então, o que Darby vai fazer? Ele, sendo um clérigo da igreja anglicana, fazia parte da igreja anglicana ali, ele fica desgostoso com a situação espiritual e moral da sua igreja, tal a qual ele fazia parte, a igreja da Inglaterra ali, e com essa insatisfação do movimento da igreja, está decadente moralmente, está decadente espiritualmente, ele rompe com o anglicanismo, e aí ele vai se juntar a um movimento chamado Irmãos de Plymouth. Não sei se a pronúncia está certa, mas se tiver certo, me desculpe, mas creio que é isso. Plymouth. E vai se tornar o grande líder desse movimento. E a partir daí ele começa a sistematizar o seu sistema de pensamento. E para Darby, ele dizia o seguinte, que a igreja, o que caracterizava uma igreja verdadeira? Ele dizia que a igreja verdadeira tinha os seguintes sinais. Primeiro, a comunhão entre os irmãos. O segundo ponto, a obediência à palavra. E o terceiro ponto, a orientação do Espírito Santo. Então o movimento Plymouth era um movimento bem espiritualista, um movimento voltado para a espiritualidade, mas sem deixar de mão o estudo sistemático do texto sagrado. Então John Darby diz o seguinte, olha, a igreja verdadeira é essa, ela tem sinais de comunhão, obediência à palavra e de uma orientação sólida em relação ao Espírito Santo. Então, a partir daí ele vai criar ele vai sistematizar o dispensacionalismo. E ele vai se tornar líder desse movimento a partir de uma controvérsia teológica, eclesiástica, que ele teve com B.W. Newton. E houve ali um debate entre os dois ali. Então Darby ele passa a ser o grande líder desse movimento, chamado movimento
dos irmãos Plymouth, tá? Torna-se o grande líder. E a partir daí ele começa a sistematizar o seu pensamento em relação à interpretação, como enxergar o texto bíblico. E ele vai criar essa filosofia de enxergar a história como dividindo a história em eras ou dispensações. E em cada dispensação, e daí vem o nome dispensacionalismo, em cada dispensação, Deus coloca uma prova, Deus coloca o homem em teste. E é claro, em cada dispensação esse homem vai falhar, e então Deus tem que, na próxima dispensação, trabalhar com este homem novamente, colocando um outro teste, trabalhar com esse homem novamente, para que o plano continue em execução. Mas a gente vai explicar direitinho o dispensacionalismo em um outro vídeo. Isso aqui é só dando uma explicação histórica de como surgiu todo esse pensamento. Então, quais eram os ensinamentos de Darby? Primeiro, ele ensinou a vida de Cristo em duas etapas, uma secreta e uma visível. E aqui o interessante é notar o seguinte, porque a gente tem a impressão de que Darby é quem vai falar da questão do arrebatamento secreto, e não é Darby que começa sistematizar essa ideia. Nós temos um texto, não se tem a data certa, mas um chamado Pseudo-Efraim, escrito entre ou 374 ou 627, não tem uma data definida. E nesse texto, esse Pseudo-Efraim já falava dessa questão do arrebatamento também, sendo secreto em duas partes. Temos um outro texto também de Morgan Edwards, do século XVIII também, que vai tratar dessa mesma questão do arrebatamento, dessa vinda secreta, dessa vinda em duas etapas. Temos também a história do irmão Dolcino, escrito no século XIV também, uma história de âmbito católico também, que também já falava dessa questão do arrebatamento. Então não é Darby quem fala especificamente dessa questão do arrebatamento. Tá? Ele na verdade, ele é a ponta da lança, assim como foi Lutero. Todos pensam que Lutero foi o reformador, mas nós temos que olhar um pouquinho para trás e vermos lá os reformadores, os pré-reformadores, que iniciaram a ideia da reforma. Então Darby funciona do mesmo jeito. Ele sistematizou, ele é a ponta da lança para sistematizar algumas ideias que já estavam circulando ali. Então ele vai falar dessa vinda de Cristo em duas etapas. Também ele vai colocar a igreja como um parêntese histórico, ou seja, Deus deixa de lado Israel, trabalha com a igreja, e quando a igreja for retirada, antes da tribulação, leva essa igreja para o céu, então Deus volta novamente a trabalhar com Israel. Então a igreja é como se fosse um parêntese, ele trabalha essa questão também. Ele vai falar também da grande tribulação, vai sistematizar também, vai ensinar a questão do milênio. Então Darby ele é o grande sistematizador do movimento dispensacionalista ou da linha de interpretação dispensacionalista. O seu sistema ficou popularizado pelas viagens que ele fez pela Europa, Canadá, Estados Unidos, então ele começou a popularizar os seus sistemas ali, e ela ganhou força por essas viagens também, e também pelo fundamentalismo também, que foi um braço forte para as ideias dispensacionalistas de Darby, e também quando surge a Bíblia de Estudo Scofield, em que o dispensacionalismo é colocado dentro desse texto. E a partir daí, essa linha de interpretação ela foi ganhando força e está presente no século XXI, em que muitas igrejas do mundo protestante, especificamente os armenianos e de linha pentecostal, trazem essa linha de interpretação dispensacionalista. É claro que essa não é a única forma de interpretarmos o texto. Nós temos dois grandes blocos aqui, como eu falei, no mundo protestante, os calvinistas e os armenianos.
Então, a dispensacionalista não é a única forma de interpretar, e eu não vou ser hipócrita dizer que é a correta, é a forma correta de interpretar, porque eu tenho que respeitar todas as linhas que aí existem, que nós vamos tratar a partir desses vídeos que nós vamos fazer aqui nessa sessão, nessa playlist de escatologia. Tá? Não desconsidero nenhuma linha de interpretação, também não estou aqui para entrar em contradição, nem em debates. O meu canal ele não está dedicado para debates e brigas teológicas. Eu respeito todas as linhas. Eu tenho a minha linha de pensar e quero atingir o grande público, facilitando o acesso, principalmente o nosso modo de pensar e ver essa questão escatológica. É claro, respeitando todas as outras formas e também não negando as outras formas de pensar. Cada um acha coerência naquilo que, dentro dos seus estudos, conclui como coerente. Tá? Mas eu espero que esse vídeo possa contribuir, né? E nós vamos gravar agora um outro vídeo falando do dispensacionalismo em si, o que significa isso, o que é isso. E nesse primeiro vídeo aqui, nós tivemos só a ideia de falar um pouco dessa parte histórica, para nós vermos de onde surgiu tudo isso, que nós temos hoje como legado aí que foi confiado a nós. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, vai lá, eu vou deixar o meu e-mail lá na descrição. Você pode mandar um e-mail para mim, ou criticando, ou mandando alguma sugestão. Tudo será bem-vindo aí para nós aperfeiçoarmos aí o nosso canal, tá bom? Então até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.